essa questão da propaganda antecipada já está pegando, como se diz no popular, porque hoje, por exemplo, você está falando de outdoor, terminando aqui a nossa exposição, a nossa participação, eu já estou aqui com uma representação de propaganda antecipada para fazer justamente de um outdoor. E é curioso que este outdoor, a gente está acostumado no direito eleitoral com propagandas antecipadas, por exemplo, ano de Copa tem a famigerada tabelinha da Copa, que aí, com a proibição de brindes, ela foi proibida, mas este outdoor é um outdoor sui generis, que provavelmente só vai ter esse ano, não vai ter em outras eleições, que é a pré-candidata ensinando a colocar a máscara no outdoor. Então, é uma propaganda antecipada, uma exposição ampla e maciça, não tem o pedido direto de voto, mas tem a candidata com mais ou menos do tamanho aqui que vocês estão me vendo na tela, no outdoor, ensinando a colocar máscara para ter uma exposição e, com isso, desequilibrar a disputa. É importante deixar claro aqui para todos que estão nos assistindo que o objetivo da justiça eleitoral é impedir a queima de largada. Por isso que tem uma data certa para iniciar a propaganda eleitoral, que, segundo a lei eleitoral, é o dia 16 de agosto, mas muito provavelmente esse ano vai mudar, porque ainda ontem eu estava conversando com deputados federais que estavam me dizendo que está cada vez mais firme a tendência de adiamento das eleições para que o primeiro turno seja realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 6 de dezembro. Tinham pensado no primeiro e no último domingo no primeiro e no terceiro domingo de dezembro, mas aí a diplomação ia ficar muito em cima da hora para posse, etc., ia complicar. Então, a se confirmar esta tese do adiamento, como o legislador optou por diminuir o período de campanha eleitoral para 45 dias, provavelmente a gente vai ter que, além da reforma constitucional, de uma disposição constitucional transitória para alterar a data da eleição, muito provavelmente a gente vai ter também o adiamento de algumas datas que estão fixadas na lei eleitoral, vai ser uma disposição transitória apenas para este ano, como, por exemplo, aí o início da campanha eleitoral. Eu quero compartilhar aqui com vocês, eu tenho uma apresentaçãozinha que eu sei que meu tempo é curto, mas eu queria aqui compartilhar com vocês uma apresentação que eu tenho, que dá para a gente sintetizar. Bom, vamos fazer um conceito rápido de propaganda eleitoral. Eu conceituo a propaganda eleitoral como espécie de propaganda política, porque além da propaganda eleitoral, dentro desse gênero propaganda política, nós temos a propaganda intrapartidária e a propaganda partidária. Então, a propaganda eleitoral é uma espécie de propaganda política que visa captar o voto dos eleitores e que só pode ser veiculada a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. É através da propaganda eleitoral que os candidatos, partidos e coligações se tornam conhecidos perante os eleitores, manifestando suas ideias, propostas e opiniões. A propaganda eleitoral é uma decorrência do direito constitucional de manifestação de pensamento. E agora, manifestação de pensamento está em voga, né? Está todo mundo falando, eu tenho direito de manifestação de pensamento, mas a propaganda eleitoral é um exemplo de limitação à manifestação de pensamento, porque você tem o direito de se manifestar, mas se você fizer propaganda antecipada, você vai ser punido. É aquele sistema de pesos e contrapesos da Constituição Federal. Eu vou me fixar mais na propaganda antecipada, mas eu queria dar um panorama geral. Isso é uma classificação que a gente adotou aí já há mais de 10 anos, de sistematização do estudo da propaganda eleitoral,
a gente classifica a ilicitude da propaganda eleitoral quanto ao tempo. Por que ilicitude da propaganda eleitoral quanto ao tempo? Porque ela tem data para começar, que é o dia 16 de agosto do ano da eleição, e ela tem data para terminar. Via de regra, a propaganda eleitoral, como regra geral, termina às 22 horas da véspera da eleição. Então, se a eleição fosse realizada, por exemplo, no dia 4 de outubro, o último horário de propaganda eleitoral seria às 22 horas do dia 3 de outubro. Se isso mudar, esses prazos terão que ser mudados. Mas, assim, outras formas de propaganda eleitoral são até a antevéspera da eleição. Então, tudo isso está fixado na lei eleitoral. O que interessa saber aqui nesse momento é que ela tem data para começar e data para terminar. Ela tem formas também permitidas e proibidas. Por exemplo, a gente está falando aqui de outdoor, não se pode fazer propaganda eleitoral por outdoor. Não se pode fazer propaganda eleitoral por envelopamento de veículo. Isso eu estou falando daquela propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto. E, como o professor Hélio aqui fixou, colocou, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é o seguinte: se as formas são proibidas na campanha eleitoral regular, também são proibidas na pré-campanha. Então, por exemplo, não se pode fazer propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. Também não se pode fazer pré-campanha eleitoral paga no rádio e na televisão. Não se pode fazer campanha eleitoral a partir de 16 de agosto através de outdoor. Não se pode fazer pré-campanha através de outdoor. Então, aquelas formas que são proibidas no período regular de propaganda eleitoral também são proibidas na pré-campanha, mas, assim, formas proibidas estão previstas na legislação eleitoral. Então, quando a forma adotada é proibida, a propaganda eleitoral se diz irregular quanto à forma. A gente fala também na propaganda eleitoral irregular quanto à origem dos recursos. Aqui, no estado de São Paulo, a gente, infelizmente, vê muitos casos de utilização de recursos de igrejas e de sindicatos na propaganda eleitoral. Nenhuma pessoa jurídica pode fazer doações, e a doação de pessoa jurídica ela não é só pecuniária, não é só doação em dinheiro, ela pode ser o que a gente chama de doação estimável em dinheiro. O que é uma doação estimável em dinheiro? A utilização, por exemplo, de um carro de som, a utilização de um salão para fazer reuniões, a utilização de uma casa para comitê, tudo isso são doações estimáveis em dinheiro. Então, se, por exemplo, alguém faz uma propaganda, algum candidato faz uma propaganda eleitoral com um carro de som do sindicato, essa propaganda eleitoral ela é irregular quanto à origem dos recursos. E, por fim, a gente classifica a propaganda ilícita quanto à matéria, porque tem matérias que são proibidas. Como o professor Hélio já disse, existem propagandas que provocam estados mentais e emocionais. A gente teve um caso aqui, infelizmente, todos se recordam, isso foi um crime de repercussão nacional, do caso do assassinato aqui do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Eu cheguei a presenciar aqui uma propaganda eleitoral que estampava esse crime. Ele foi um crime chocante, porque o cadáver foi encontrado no meio de uma estrada de terra, aqui da Grande São Paulo, e a polícia tirou fotos para fazer a perícia, e, de repente, numa propaganda eleitoral para falar da melhoria da segurança pública, ela estava estampando a foto do ex-prefeito assassinado lá quando ele foi encontrado na rodovia. Então, é uma propaganda que choca, uma propaganda que não pode ser veiculada porque ela cria justamente os tais estados mentais e emocionais. Então, pode ser que ela seja simultaneamente irregular quanto ao tempo, quanto à forma e quanto à origem dos recursos, mas isso é para a gente sistematizar esse estudo da
propaganda eleitoral. E a gente vai se ater, até pelo pouco tempo que a gente tem aqui, na irregularidade da propaganda eleitoral quanto ao tempo. Então, a gente está justamente nessa fase da pré-campanha. E o que não pode nesta fase da pré-campanha? O professor Hélio falou da jurisprudência antiga do Tribunal Superior Eleitoral, que dizia o seguinte: propaganda eleitoral antecipada é aquela que contém simultaneamente 3 ingredientes, quais sejam menção aos méritos e qualidades do postulante, menção à ação política a ser desenvolvida, menção ao cargo almejado. Então, por exemplo, se você falasse, vereador Arthur Rolo, ele briga por você na Câmara Municipal e continuará brigando. Essa frase já era considerada uma propaganda antecipada, porque tinha os méritos do postulante, que briga por você, tinha ação política a ser desenvolvida, que era o continuar brigando, e tinha o cargo almejado, que era vereador. Então, esses 3 ingredientes, numa simples frase como essa que eu mencionei, já configuravam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o desejo de passar para a população em geral de que aquela pessoa era o mais apto para exercício da função pública, e isso era considerado propaganda antecipada. Mas aí também havia algum extremismo, porque se algum amigo perguntava se o sujeito seria candidato, ele tinha que falar, não sou candidato, vou pensar ainda se eu vou ser ou não, e tinha muitas pessoas que já se colocavam como pré-candidatos e outras que ficavam com medo de dizer, todo mundo já sabia quem eram os pré-candidatos, quem seriam os candidatos, mas ninguém podia falar nada. Então, a legislação mudou e hoje o artigo 36A da Lei 9.504 diz as situações que não configuram propaganda eleitoral na pré-campanha. Então, a gente tem uma definição positiva de propaganda antecipada, que é aquela que contém o pedido direto de voto, em princípio, vote em mim, mas a gente vai ver essa questão das palavras mágicas também, e o artigo 36A, ele traz uma definição negativa de propaganda eleitoral. Ele coloca quais situações não configuram propaganda antecipada. Então, o que não configura propaganda antecipada? Dizer que é pré-candidato, pedir apoio político é diferente de pedir voto. Divulgar ações passadas, o que fez no passado e o que pretende fazer no futuro, pode dar entrevistas, participar de encontros e debates no rádio, na televisão e na internet, podia, né, porque agora a gente está aí com esse problema de distanciamento social, podia realizar encontros, seminários e congressos em ambiente fechado, pode trabalhar a imagem, inclusive impulsionando e angariar voluntários e seguidores. Então, hoje, a propaganda antecipada está praticamente resumida ao pedido direto de voto. E, como o professor Hélio disse, o pedido direto de voto ele pode ser inferido de determinadas palavras mágicas. Eu tenho visto muitos casos de prefeitos que fazem discursos, vereadores que fazem discursos, olha, eu preciso do apoio de vocês para continuar na Câmara Municipal o ano que vem. Se falar, eu preciso do apoio de vocês para continuar na Câmara Municipal do ano que vem, isso é propaganda antecipada. Tem prefeito que está fazendo pré-campanha com o logo do partido que tem a legenda do partido. Então, tem determinados logos, vamos pensar em um partido, vamos falar um partido, vamos falar no PSDB, tem lá o símbolo do PSDB e tem lá 45, tem lá o PSL e tem o 17, tem lá o PP e tem o 11, aliás, não é mais PP, progressistas, né? Tem lá o progressistas e tem o 11, enfim, quando você fala dos seus méritos, quando você fala do seu cargo e coloca a logo do partido com o número, isso também configura a propaganda antecipada. Mas vamos em alguns casos práticos aqui. Eu tenho visto muito desses adesivos
Sou amigo do Dejair Gonçalves. Aí o sujeito liga para você, não foi esse caso eu vi na rua. Advogado eleitoral, ele anda com a câmerazinha, eu estava dirigindo, vi esse adesivo, tirei a foto justamente para usar em aula. Sou amigo do Dejair Gonçalves. Tem o cargo almejado? Não. Tem a cidade? Não. Eu não entendi nada desse adesivo. Isso é propaganda antecipada? Não. Mas imagina só, um adesivo desse que distribuído numa quantidade absurda, porque às vezes o cliente pergunta para você, posso fazer? Você fala, pode, só que aí ele faz 100 mil adesivos e forra a cidade. Aí pode não ser propaganda antecipada, porque não tem o pedido direto de voto, mas isso pode configurar abuso do poder econômico. Tem uma série de julgados do Tribunal Superior Eleitoral que dizem o seguinte, mesmo que não configure propaganda antecipada, pode configurar o abuso. Então, não é só saber se tem pedido direto de voto ou não, é ver a quantidade. Por exemplo, tem gente que está distribuindo máscara. Dá para a gente hoje falar em direito eleitoral da Covid-19. Dá para a gente falar, porque tanta coisa que está acontecendo, tem gente que está doando cesta básica. Tudo isso pode não configurar propaganda antecipada, mas pode configurar, de repente, o artigo 41A, que trata da compra de voto, e pode configurar o abuso. Oi, já está acabando o tempo. Só para comentar, né? aqui, né, sem querer lhe interferir, mas no estado do Espírito Santo nós tivemos um fenômeno em vista de uma proposição legislativa de um deputado para redução de salários, isso acabou incentivando ou pressionando os demais deputados a passarem a doar parte dos seus salários para as instituições da sociedade civil. Né? Nós tivemos já três ou 5 deputados do nosso estado que pegaram dinheiro do salário deles e fizeram doações para instituições civis. Bom? Não, isso teve aqui também, o Ministério Público está em cima, tá? Do mesmo jeito que está dando problema aí, está dando problema aqui também, o famoso direito eleitoral da Covid, né? Caminhando para o final, que a gente ainda tem mais apresentações e tem os debates, eu queria só mostrar para vocês este slide final, que é o seguinte: parabéns, prefeito, um ano de trabalho, um futuro de conquistas, uma homenagem dos amigos de Luciano Agra. Aí fica essa questão, tem pedido direto de voto aí? Não tem, mas tem uma exposição maciça da imagem, tem a utilização na pré-campanha de um outdoor, aí ele coloca aí que foram os amigos que fizeram, não foi ele, só que como o outdoor ele tem um impacto visual enorme, o pré-candidato beneficiário ele não pode alegar que não tem conhecimento, isso é pacífico na jurisprudência também, significa que, nesse caso, ele vai tomar multa. E o que o Tribunal Superior Eleitoral decide em casos análogos? Decide que a realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97 e desafia a imposição de multa independentemente da existência do pedido explícito de voto. Tá, é o recurso especial 060-02-27-31 de Pernambuco, relator ministro Edson Fachin, julgado em 9 de abril de 2019. Esse, por exemplo, é um dos precedentes que eu vou usar hoje na minha representação, na representação que eu farei logo mais. Como fica a questão das publicações patrocinadas nas mídias sociais, né? E como fica a propaganda dos candidatos por intermédio das mídias sociais eletrônicas, os conhecidos WhatsApp, Telegram, se podem mandar mensagens eletrônicas, se podem fazer propagandas em blogs, em redes sociais, qual é o limite para isso, né? Nós tivemos uma resolução recente, 23.610 de dezembro de 2019, mas para muitos que estão ingressando, ou até para aqueles antigos no ramo do direito eleitoral, mas que ainda estão se familiarizando com esse incremento tecnológico, essa inovação tecnológica que tem tudo a ver com o tema aqui tratado. Então, as perguntas são nesse sentido que eu encaminho ao doutor Arthur Bolo para que nos esclareça sobre esses pontos. Bom,
Obrigado pela provocação, né, doutor Rafael? Obrigado pela provocação. E para fazer uma resposta aí, mais uma vez, de uma forma didática, eu vou permitir aqui, eu tenho tudo isso aqui já feito. Vamos lá. Então, está perguntando especificamente de redes sociais. Vamos dar uma pincelada rapidinha na propaganda na internet, um bate-bola bem rapidinho. Pode fazer propaganda eleitoral no sítio, aí a gente vai ter que dividir entre a partir de 16 de agosto, antes de 16 de agosto. Então, quando a gente fala em propaganda eleitoral na internet, a gente fala em tudo a partir do dia 16 de agosto. Então, isso que eu estou falando agora é dia 16 de agosto em diante. Pode fazer propaganda eleitoral no sítio, na internet do candidato, partido, coligação, tem que informar a justiça eleitoral e hospedar em provedor nacional, com sede aqui no Brasil. Pode mandar mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido, coligação. Não pode comprar mala direta. Eu posso, por exemplo, mandar por WhatsApp para aqueles meus contatos cadastrados, para aquela minha agenda. Os vereadores, por exemplo, têm normalmente a sua agenda de contatos pessoal. Pode fazer isso, mas aí tem que permitir, se a pessoa não quiser receber mais, que ela seja descadastrada. Pode fazer propaganda eleitoral em blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas com conteúdo administrado por candidato, partido, coligação, pessoa natural. Não pode em site, em blog de pessoa jurídica. E não pode pagar, por exemplo, para influenciadores digitais para fazer propaganda. A única propaganda paga que a gente tem na internet é aquela mediante um impulsionamento disponibilizado pelas próprias plataformas, como, por exemplo, Facebook. Uma coisa importantíssima, se a mãe do candidato quiser impulsionar, o irmão, o amigo, não vai poder impulsionar propaganda eleitoral, porque o conteúdo de impulsionamento só pode ser veiculado por partido, coligação, candidato. Não pode, vai na esteira aí do que foi já dito, não pode ter anonimato e fake. Os candidatos, partidos, coligações podem impulsionar, mas contratando aqueles serviços específicos. O Facebook, por exemplo, é obrigado a colocar lá que é propaganda eleitoral patrocinada, é um patrocínio diferente daquele normal do Facebook, específico para propaganda eleitoral. Tem que ter lá o CNPJ da campanha do candidato. Não pode fazer propaganda eleitoral em site de pessoas jurídicas, públicas ou privadas. E eu aproveito aqui, doutor Rafael, para fazer um parênteses, que é justamente... teve um caso aqui em São Paulo que foi emblemático, que os deputados estaduais tinham link dos seus sites de parlamentares no site da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. E aí o que aconteceu? Durante a campanha, esses sites pessoais foram convertidos em site e o link permaneceu na página da Assembleia. Então, quando você entrava na página da Assembleia e clicava no link do site do parlamentar, aparecia o site de campanha. Transpondo isso para agora, pode acontecer o mesmo com as câmaras municipais. Então, as câmaras municipais precisam tomar cuidado com esses links, porque normalmente são transformados durante a campanha, aqueles sites institucionais dos vereadores, em sites de campanha. Precisa tomar cuidado com isso. Vedado o anonimato, assegurado o direito de resposta, não pode vender ou ceder cadastro eletrônico. O provedor de conteúdo, que é, por exemplo, o YouTube, ele vai passar a responder a partir do momento em que ele for notificado e não tomar as providências para tirar a propaganda irregular. Todas as mensagens enviadas, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, tem que permitir o descadastramento. Se eu não quiser receber mais, é um direito que eu tenho, o candidato precisa respeitar, e se não respeitar, pode ser multado. Tudo bem que a multa é pequena e é difícil de cobrar, mas não vamos importunar quem não quer receber propaganda eleitoral. Quem se fizer passar por terceiro na propaganda eleitoral na internet vai ser punido, não pode ter contratação de haters, né? Agora a gente tem ouvido falar do gabinete do ódio, não pode contratar ninguém para xingar o outro, e a Justiça Eleitoral pode tirar não só o conteúdo ilícito do ar, como também
todo o site infrator do ar. Então, doutor Rafael, eu tentei fazer uma pincelada bem rapidinha aí para a gente dar um panorama geral. Agora, vamos falar hoje, o que pode? Eu posso mandar mensagens, posso gravar vídeos, mandar para os meus contatos? Posso ter um site com o meu currículo, com as minhas realizações, quais as minhas ideias, as minhas propostas? Pode. Só não pode pedir o voto direto. E cuidado com impulsionamento. Tem gente que está gastando milhares de reais, mais de 10 mil, mais de 20 mil, mais de 30 mil. Teve o caso no final do ano passado da juíza Selma Arruda, que foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso por ter gastado excessivamente na pré-campanha e realizado na pré-campanha despesas típicas de campanha eleitoral. Impulsionamento é permitido, mas é uma despesa típica de campanha eleitoral. Se o povo começar a exagerar, uma coisa é você impulsionar R$100, R$200, outra coisa é impulsionar R$10 mil, R$20 mil, e hoje, com uma representação eleitoral, a coisa mais fácil que tem é você obter essa informação, do próprio Facebook. Ao doutor Arthur, em relação, como foi dito, a essa possível adiamento da eleição para o dia 15, primeiro turno de novembro, e o dia 6 de dezembro, segundo turno, nós temos aí a flexibilização de algumas datas. Uma dúvida muito recorrente é: essa flexibilização de data vai alcançar essas datas do calendário eleitoral que já foram consumadas? Dois exemplos muito claros: a janela eleitoral e o outro, a questão do prazo de descompatibilização de cargos públicos como secretários municipais. Então, são duas dúvidas aqui, pelo menos aqui em Aracruz, isso está muito recorrente. Como lidar com isso? Alcântaro, muito obrigado aí pela pergunta. Isso realmente está na roda de discussão. Vai mudando a data da eleição, tem determinados prazos, como os prazos de desincompatibilização, que para vereadores são 6 meses antes da eleição e 3 meses antes da eleição, para aqueles que vão se candidatar a vereador. 6 meses, basicamente, se tem cargos com poder de mando, como secretários municipais. 3 meses para aqueles cargos efetivos, por exemplo, que não têm poder de mando. Prefeito também tem os prazos de desincompatibilização para quem vai se candidatar a prefeito, 4 meses para aqueles cargos com poder de mando, 3 meses para os cargos que não têm poder de mando. Os prazos de domicílio eleitoral e filiação partidária, 6 meses antes da eleição. Então, se a gente jogar a data da eleição para frente, esses prazos vão ser modificados da mesma ordem. Outros prazos têm datas previstas, como eu falei do prazo de início da propaganda eleitoral. Todos os prazos que são 3 meses, 4 meses, 6 meses, 4 meses e 3 meses antes da eleição, alterando a data da eleição, eles automaticamente vão ser jogados para adiante. E agora, isso está criando uma instabilidade, Alcântara, enorme. Eu estava conversando com o prefeito, porque os prefeitos já fizeram as alianças, já estão com as chapas montadas. Se de repente jogar o prazo muito para frente e der para repaginar essa filiação partidária aí, o que vai acontecer? Vai ter aquela famosa troca de partidos, mas e a questão aí da janela também, né? Da janela para troca, eu acho que não vai alcançar esse período todo. Eu não fiz a conta agora, eu não fiz a conta para saber há quanto tempo a gente já está, se a gente está 30 dias antes dos 6 meses, mas, em tese, esses prazos aí podem realmente ser modificados. E uma questão interessante, foi falado aqui no começo, isso eu queria ter falado, mas não falei, vou aproveitar essa oportunidade agora. Foi falado de fechamento de comarcas, né? A Covid-19 está causando uma judicialização imensa.
E a gente vai precisar de mecanismos alternativos fortes de solução de conflitos, e a gente vai precisar de juízes com condições adequadas de trabalho. Nesse sentido, aí a gente tem falado que uma primeira onda da Covid-19 é a onda de saúde, a segunda onda que a gente já está vivendo é a onda da economia, e a terceira onda é a onda de processos judiciais. E dentro dessa conflituosidade, Alcântara, o que está acontecendo? Eu tenho ouvido de prefeitos aqui de São Paulo, imagino que não seja diferente no resto do Brasil e também no Espírito Santo, que eles já estão sem dinheiro para comprar cesta básica para quem está passando fome, já estão sem dinheiro porque os repasses federais e estaduais caíram mais de 60% aqui em São Paulo, que significa o seguinte: os prefeitos estão falando que se a eleição for feita nessas condições, que isso vai interferir muito no pleito eleitoral, porque a tendência das pessoas, quando começarem a passar fome, a passar dificuldade, é identificar essa situação com o prefeito. E sem dinheiro, inclusive, para pagar funcionário, a coisa vai ser feita. Então, tem gente até que está defendendo o adiamento das eleições, a prorrogação dos mandatos. Eu acho que isso fere cláusula pétrea, fere a alternância do poder, mas os prefeitos têm razão também que isso vai interferir negativamente, vai também viciar a vontade do eleitor, tem as formas de abuso que viciam a vontade do eleitor, e esse momento de crise também vai viciar, infelizmente, a vontade de muitos eleitores. Arthur Rolo, a gente tem visto aí muitos candidatos, né, por conta do Covid, fazendo ações aí de arrecadação de mantimentos, né, de cestas básicas, de álcool em gel, distribuindo isso, alguns até tirando foto, postando isso no Facebook. E é uma dúvida de muitos pré-candidatos se isso pode ser feito, né, ou isso pode ser considerado crime eleitoral, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque é o que nós estamos vendo no momento, né? É claro que além de mensagens de esperança, né, de pronunciamento dos pré-candidatos, nós estamos vendo também pré-candidatos entregando, né, fazendo máscaras, entregando cestas básicas, fazendo arrecadação, né? Enfim, como é que o senhor vê isso? É uma dúvida que a gente tem de muitos pré-candidatos. Essa questão do assistencialismo, eu não sei como está funcionando aí no Espírito Santo, mas aqui está funcionando a pleno vapor. Então, muitos candidatos aí saindo pelas ruas, distribuindo alimentos, distribuindo máscaras, distribuindo álcool gel. A caridade, ela é salutar nesse momento de dificuldade. O problema é o objetivo da caridade. Quem faz a verdadeira caridade não fica divulgando. Por isso que o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, juntamente com a Procuradoria Regional Eleitoral aqui do Estado de São Paulo, está definindo o seguinte: se houver abuso na divulgação desse assistencialismo, isso pode até mesmo levar à cassação do registro do diploma do candidato. As entregas, eu tenho recomendado para quem me consulta que as entregas sejam feitas. Você quer ajudar? Então, faça a entrega através de uma entidade assistencial idônea. Faz através de uma igreja, faz através de uma associação de moradores. Participa da entrega, mas não seja o protagonista da entrega. E, obviamente, não fale de eleição, não fale candidatura, não fale de votos, nada. É uma benemerência. E também cuidado com a divulgação disso nas redes sociais. Uma coisa que aconteceu, e isso é geral do Brasil, aqueles programas sociais que deveriam estar em execução orçamentária desde o ano passado, e segundo a jurisprudência eleitoral, eles não podem sofrer um aumento no ano da eleição, eles estão aumentando absurdamente. Aí também houve uma recomendação aqui do Ministério Público de São Paulo, falando o seguinte, professor César, falando, olha,
prefeito, você não pode doar cesta básica mais do que você doou no ano passado. Se você doou 2.000 cestas básicas no ano passado, você só pode doar 2.000 cestas básicas nesse ano. Só que aí é deixar o povo passar fome. Aí é deixar o povo sem ter o que comer. Está faltando o que comer nesse momento. Então, o que a gente disse? A gente disse para os nossos clientes que os critérios eles devem ser objetivos. Então, hoje a gente tem um cadastro nacional. As pessoas que estão no cadastro nacional, como pessoas de vulnerabilidade social, podem receber a cesta básica. Então, a recomendação é que seja alimentado com os dados das pessoas daquele município o cadastro nacional. E situações que não se amoldam, porque, infelizmente, a gente tem gente aqui no Brasil que sequer existe formalmente, não tem uma certidão de nascimento, não tem um RG. Então, essas pessoas, excepcionalmente, elas vão ser identificadas, elas vão receber uma triagem social, tudo isso vai ser documentado em um procedimento administrativo para mostrar que foram situações pontuais, fora da curva, porque foram usados os critérios do governo federal. E, de qualquer forma, obviamente, nenhum prefeito vai participar dessas distribuições e não vai se promover através desse incremento e aumento significativo dos programas sociais em ano de eleição, porque se aumentar o programa social e conjugar com promoção pessoal, isso é um prato cheio para a configuração aí do que a gente chama de abuso do poder político. Se entregar qualquer coisa, quem seja, em troca de voto, estou te dando álcool gel desde que você vote em mim, estou te dando remédio desde que você vote em mim, aí é algo muito mais grave, previsto no artigo 41A da Lei 9.504 e tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a compra de voto, que é algo terminantemente proibido, mas que, se as pessoas não têm o que a gente chama de piso vital mínimo, básico, para elas sobreviverem com dignidade, elas vão pedir para o candidato, só que o candidato tem que encaminhar para uma entidade assistencial e não promover esse assistencialismo. Então, essa é a minha opinião, professor César.